pessoas às vezes confundem. Estar disponível é diferente de disponibilidade. Eu estou disponível para você, mas eu não tenho disponibilidade o tempo todo. É isso. Então é importante a gente ter essa Eu clareza. comecei a usar bastante essa frase. Eu falei, eu sou uma pessoa e sou disponível, mas a disponibilidade, ela é diferente. E quando eu entendi isso, porque o meu pensamento é que eu não queria ser inacessível, não queria ter essa imagem, não, a pessoa é inacessível, não queria ter isso. Porque as pessoas, eu sempre falo que o palco dá muita autoridade, né? O palco, você está sempre nos palcos, sabe o quanto que ele dá autoridade, o quanto que ele dá ego, né? E vaidade. Então, as pessoas que estão te assistindo, elas acham que você está dessa forma. Então, acabava que os meus nãos ficavam menores, porque eu não queria ter essa imagem de inacessível. E depois que eu aprendi essa questão da disponibilidade, que eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito, eu falei, não, eu sou disponível, porém eu não tenho disponibilidade. Posso colocar uma outra frase em cima dessa para você levar de presente? Por favor. Seja boa, mas não seja trouxa. Existe uma grande diferença entre ser bom e ser trouxa. Eu já fui muito trouxa. E as pessoas confundem, porque quando você é bom, as As pessoas acham que pessoas você vai ser trouxa. trouxa. E eu trabalho dentro de hospital, né? Cresci minha profissão trabalhando dentro de hospital. E o profissional mais grosso era o mais bem tratado. O bonzinho, fica tranquilo, não precisa deixar nada pronto, porque ele é bonzinho, ele não reclama. Ele vai aceitar. É, A gente vai dar um jeito. Então, Com é ele a gente dá um verdade. jeito. Aham. isso é muita realidade. E, assim, você tem que trazer, assim, já trouxe vários insights, você que está assistindo aqui, mas fala para nós aqui, quando a gente fala de performance, se você tivesse que trazer algumas estratégias práticas, assim, que você vivenciou na tua experiência, já liderando, mentorando para performance diversos empresários ao longo do Brasil todo, o que que você observa que, quando aplicado, dá muito resultado? Se a gente for falar, e aí vale para liderança e autoliderança, eu acho que a coisa que eu vou falar e nem vai estar na palestra. A gente precisa dominar sobre pessoas. E aí, o que é dominar sobre pessoas? É entender. E como eu faço isso de uma ferramenta muito prática? Existe um negócio que é muito erroneamente utilizado, chamado DISC, perfis comportamentais. Existe um estudo que definiu que todos os seres humanos, eles têm 4 perfis comportamentais, todos nós temos 4, porém nós temos um que grita, um segundo que fala alto e dois com menos eficiência. Se você estudar a teoria dos perfis comportamentais, vai ficar muito fácil para você ler gente. Então, quando você vê algumas poucas coisas da pessoa, você fala, essa pessoa é dominante. Quem é dominante tem um tipo de comportamento, tem um padrão de comportamento. Quem é influente tem um segundo padrão de comportamento. Quem é instável tem um terceiro padrão de comportamento. Quem é conforme tem um quarto padrão de comportamento. A partir do momento em que você entende que cada pessoa funciona de um jeito, você aprende a se comunicar com o padrão de comportamento daquela pessoa. Por quê? Porque o mesmo recado que você dá para um dominante, você não pode dar para um conforme, porque eles são diferentes. E o que que acontece para um líder? Ele quer dar uma mensagem e que abranja todas as pessoas. Não vai. Quando você entende que cada pessoa funciona de um jeito, você ajusta a sua comunicação. E quando eu for falar com o Dr. Rizério, eu falo de um jeito. Quando eu vou falar com a Jaque, eu falo de outro jeito. Mas a mensagem é diferente, não é a mesma mensagem. Só que você vai pegar de um jeito, a Jaque vai pegar de outro, o rapaz que está gravando para a gente vai pegar de outro, o Dr. Jeff vai pegar de outro. Então, eu, quando domino isso, eu tenho muito mais facilidade em influenciar pessoas, em fazer com que as pessoas me entendam, a engajar meu time. Por quê? Porque eu sei que quando eu falar com a Jaque, se eu falar de um jeito, ela age de um jeito. Quando eu falar com o Miséria, eu posso trazer a mesma mensagem, mas eu falo de outro jeito. O cara vai falar, nossa, ele tá falando comigo, ele me entende, ele sabe o que eu penso, ele me ouve. E só essa ferramenta que as pessoas acham que é, eu vou traçar meu perfil comportamental para saber qual é o meu. Mas o que que você faz com isso? Por isso que para mim ela é uma puta ferramenta erroneamente usada. Você faz lá o teste e aí a pessoa fala, tá bom, eu sou dominante. Aí você fala, tá, o que eu faço com isso? Eu, eu fiz exatamente essa pergunta. E quando a pessoa é dominante e influente? Ah,
Porque Essa pessoa tem uma tendência clara a liderar pessoas. Essa pessoa tem uma tendência clara a ser a pessoa que envolve, mas aí precisa saber, ela é mais dominante e influente ou mais influente e você dominante? Porque são acredita duas que coisas diferentes. olha o que aconteceu no meu deu igualzinho. 50-50? Aham. Eu te conheço o suficiente para ter certeza absoluta que isso não é verdade. Certeza, eu te mostraria uma matriz aqui agora para falar assim, isso não é verdade. Então vou Você é, ter que refazer. você é mais. Não, você vai fazer o teste, depende de quem aplicar o teste, vai falar. Eu garanto para você, você é muito mais influente do que dominante. Muito mais. Você é ID, ID. mas você não é DI. Eu sou Você- mega conforme. Não sei se ele, dá para perceber. doutor Rizieri é DC, é CD, conforme dominante. Conforme dominante. É. E aí cada um, quando você observa, e é muito legal quando você entende sobre essa ferramenta, que você olha para as pessoas e você fala assim, caraca, essa pessoa é assim. Então o que que eu vou falar? Adianta eu ser prolixo com o Dr. Rizieri? Nem ferrando, cara, ele já foi embora. Pô, acabou, tchau, não quero mais te ouvir. Ô, que recado você tem para me dar? Fala logo, Eu vamos. falei, eu fico vendo, eu sou o terror da Hotmart. Então o cara coloca aquele vídeo de venda, eu falei, eu só queria o botão compra, velho. Não fica falando, porque Acabou. você, tá, eu já sei, eu já decidi Eu, comprar, eu já por isso que eu tô escolhi aqui. você, pelo amor de Aonde que Deus. paga? Aonde que E paga? agora o povo bota a página, você tem que assistir um terço Para do aparecer vídeo. o botão, pô. Eu falei, isso não faz sentido, cara. Não faz muito sentido para mim. É desafiador, né? A gente vem falando muito de gerações. Geração Z, essa geração agora. Um vídeo um dia desses da geração Baby Boomers, o pessoal, né, fazendo um meio meme. Na tua opinião, você que lida com treinamento de time, de performance, qual é a tendência dos treinamentos de liderança baseado nesse perfil comportamental, nessa nova geração? A gente vem de uma geração, que é a nossa geração, que não tinha muitas possibilidades. Então você meio que escolhia uma carreira e falou assim: é isso aqui, vamos embora. Hoje, todo jovem, qualquer jovem de 20 anos menos, 25 menos, ele tem 1 zilhão de possibilidades. Então a liderança agora, ela precisa entender que, diferentemente da nossa época, onde o chefe falava e a gente, pelo fato de não ter muitas opções, a gente acatava e seguia, agora o líder ele precisa entender de maneira mais prática, ele precisa trabalhar muito a escutativa. E ele vai olhar e ele precisa dominar mais sobre pessoas, ele precisa dominar mais sobre oratória, ele precisa dominar mais sobre persuasão, ele precisa entender de maneira clara como eu ouço as pessoas para extrair a melhor pessoa. Quando você ouvir, se fosse líder agora de equipe, eu ia estudar muito sobre comunicação, gente e persuasão. Se eu fosse lidar com uma equipe jovem, por quê? Porque todo jovem tem uma certeza até o segundo porquê. Se você for conversar, for dar ordem para qualquer jovem de 20 anos, ele vai te rebater com uma certeza absoluta. Aí você fala, tá, explica por que que você quer isso. No primeiro porquê, ele já vai dar uma travada. Aí ele vai te dar uma resposta. Aí você desce um nível na resposta. Você fala, tá, mas por que isso? O segundo porquê, ele já não sabe te responder. Nessa hora, ele abre a cabeça para ouvir o que você tem para falar. Então, eu faria uma liderança mais investigativa. Eu tenho um time, eu preciso entender o que ele pensa, desconstruir e, a partir daí, reconstruir. Hoje, se eu liderasse pessoas, cara, se eu sei lá, gerente de McDonald's, vamos pegar o exemplo mais, que só vai contratar gente mais jovem. Eu ia ser um líder muito de escutativa, de persuasão. Eu acho que esse é o caminho. Quanto mais você liderar essa nova geração, mais você precisa entender. Eles têm opinião para tudo, eles têm certeza para tudo, tudo eles viram no TikTok, tudo eles viram no Twitter, eles sabem. Você olha a polêmica, cara, 6x1, 5x2, 7x0, não importa qual é a sua opinião, mas todo mundo tem uma certeza absoluta sobre algo, baseado em 2 recortes do TikTok. É impressionante, É né? absurdo isso. Então, se você souber, aí a gente pega, nós mais velhos, que gostamos de estudar um pouco mais, de aprofundar um pouco mais, eu usaria essa técnica que eu até vou falar, vou patentear isso aí, vou falar, cara, técnica do 2 porquês. Você tem uma opinião? Por quê? A pessoa vai te dar uma resposta. Deu a resposta, você pergunta, por que da resposta? Ela não tem um segundo porquê.
Porque as pessoas estão acostumadas a argumentos rasos. E aí é porque eu quero, porque é assim, porque sempre foi assim. Aí você fala, não, 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 eu quero saber por quê. Por que que você pensa desse jeito? A pessoa não vai saber te responder. Aí você fala, deixa eu te mostrar um outro caminho aqui, ó. Você já parou para prestar atenção nisso, 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 nisso e nisso? A pessoa fala, não, não olhei para esse lado. Você não deveria olhar um pouquinho? A pessoa, é verdade. A teoria da verdade absoluta, né? Os que mais defendem, como sem nenhum clichê político, né? Os que mais defendem a democracia são os mais impositivos quando questionados, porque quando você defende uma crença sua e você não tem argumento para isso, você se impõe no grito, no aumento de voz, em toda essa situação, né? Tem algum caso dessas centenas de pessoas que você já acompanhou, milhares, e que marcou a tua vida, assim, tipo, esse cara que eu fui treinar e eu falo isso porque, assim, a gente aprende demais. Eu falo, ninguém visita os cemitérios dos derrotados, né? Todo mundo fica olhando só o sucesso, mas esquece que na derrota, no desvio de rota, você aprende muito, né? E qual é o caso que você foi para ajudar e saiu de lá tão ajudado quanto ajudou? Cara, eu tenho dois, mas eu vou pegar, para mim, eu acho que é o meu. Acho que é o case que eu mais